Mas, qual o hábito, você com 52 anos de atividade, qual o hábito que você acha que é ruim, além desse de misturar as contas, do seu ponto de vista de educação financeira? Qual o erro comum que as pessoas cometem, na sua perspectiva, quando elas gerem mal suas finanças? Tem alguma dica ou alguma preocupação? Olha, eu acho que a situação financeira de uma empresa, da mesma de uma pessoa física, tem que ser administrado, tá? E se a pessoa, que nem na área empresarial, misturar uma receita pessoa física e uma receita pessoa jurídica, sempre é um caso negativo, tá? Porque você está misturando a situação financeira sua particular e da empresa. Eu acho que nesse ponto não seria o ideal. Mas sim, nós teríamos que ter uma educação financeira. Sim, conhecer a parte da empresa e da pessoa física. Tá. E quando você fala em administrar, administrar seria o quê? Seria só controlar, ou administrar seria um hábito de pensar mesmo sobre finanças? Porque eu tenho a impressão que às vezes se a vida fica muito acelerada, as pessoas começam a trabalhar feito louco e elas têm pouco tempo às vezes para pensar, né? Fica tudo uma correria toda. E assim, administrar é só controlar, ou administrar é parar para pensar, refletir sobre o que está acontecendo? Eu acho que administrar seria parar, tá? Ter uma conscientização, ver o que você vai fazer com a parte financeira, tanto física como jurídica. Assim, daí dar um início. Não deixar a vida ir levando. Ir levando a vida. O Zeca Pagodinho que fala assim, deixa a vida me levar. Mas verdade. nas finanças então, não é bom. Né? Como você disse, seria parar, tá? Analisar a situação e depois colocar em prática, né? Para ter uma situação financeira estável, né? Tá. Ou positiva para o futuro. Eu penso assim, que o empresário, quando está numa fase que ele tem que ralar muito para se afirmar, eu acho que é normal que ele sofra com a falta de tempo. Mas assim, penso eu que assim que você consegue um passinho além, tem que reservar pelo menos, se o dia tem 5 dias de semana útil, semana inglesa, né? Seria importante que um dia fosse o dia do pensamento na empresa. É verdade. Né? Não atender cliente, nada. Vai parar, aquela parada estratégica para pensar como é que foi a semana. O que eu estou fazendo errado, o que eu estou fazendo certo. Conversar com outras pessoas para se orientar. Não deixar a correria e determinando a sua rotina, não. Sim. Renato, então assim, essa parte de tempo para parar para pensar, eu acho que ela é fundamental. Esse tempo que a gente reserva para olhar para trás, para falar como é que cheguei até aqui, o que eu estou fazendo certo, o que eu estou fazendo errado, e olhar para frente também, onde quer chegar, né? Onde você quer chegar. Porque também só olhar para o presente e não ter uma perspectiva de futuro é ruim. Então, nessa reflexão, eu fico pensando aqui na cooperativa. A cooperativa nossa chegou a cerca de 3 mil cooperados, está gerando sobras, eu pus aqui na tela, de cerca de 3 milhões de reais num único exercício, que foi um recorde nos nossos 18 anos. Depois a gente vai falar desse número. E aí, o tempo todo, agora foi eleito a nova composição de um conselho de administração. Então, assim, também aqui nós vamos fazer uma parada técnica. Nós vamos parar agora no mês de... Assim que tomar posse o novo conselho, provavelmente em maio, a gente para 1, 2 dias, ou 3 dias, ou uma semana, no sentido para provocar as pessoas a pensarem. É a cooperativa que nós queremos? Para onde essa cooperativa nossa vai? Ela quer ter 10 mil cooperados? Ela vai parar ali nos 3, 4 mil cooperados? Qual que é estamos fazendo certo? Temos que corrigir alguma coisa? Então, isso que nós fazemos aqui na cooperativa, eu recomendo que as pessoas façam na sua vida particular também, não é? Você acha que essa parada que eu defendo é útil, não é útil? O que você acha disso? Eu acho que essa parada, assim, para pensar, é muito útil, tá? E isso, a gente pensando, analisando, sim, para o futuro, há de ter um crescimento maior, né? Tanto de cooperados como em números financeiros de participação de lucro. Maior risco, né? Porque cada vez que você cresce, o risco vai aumentando. Aumentando.
Mas eu acho que é melhor, isso seria o ideal mesmo, pelo que você... Parece que estamos no caminho certo. A cooperativa aqui, que você é membro do Conselho Fiscal, nós temos, em um ano, gerou sobras de 3 milhões. Né? Sim. Então aí a gente tem uma decisão muito estratégica do que fazer com isso. Então nós sabemos que temos ali uma oportunidade, e o gráfico mostra isso, pegamos uma parcela disso e devolvemos para o cooperado na modalidade de pagar juros sobre capital próprio. Então, desses 3 milhões, a gente desidratou uma parte. Aí sobrou 2,5 milhões. Aí depois tem as destinações que a legislação ou que o estatuto manda. É recurso para o FATS, que é um fundo específico, e para o fundo de reserva. Então, desidratou mais um pouquinho, sobrou 1.700.000. E lá na Assembleia, nós propusemos que a Assembleia decidisse o que fazer. Ali decidiu-se que seriam divididos em 3 partes. Uma parte em conta corrente, devolvendo para o cooperado. A outra parte no fundo de reserva, pensando justo nos riscos que a cooperativa corre. E uma parte em cotas de capital. Renato, explica para o pessoal o que é cota de capital. Muita gente não entende até hoje que assim, a diferença. Pensa que é a conta corrente, né? E a gente tem uma conta capital e uma conta corrente. Faz para mim a explicação de uma maneira capital, simples. A reserva de capital, tá? Que nem houve um lucro, Sim. houve uma participação Tá. dos cooperados, foi dividido conta capital. A conta capital, essa reserva vai para a conta do cooperado. Ele tem um aumento maior da integralização do capital. Fica em nome dele. Fica em nome dele. E ele tem um valor adicionado ao capital como cooperado. Que ele já tinha um capital ali, sei lá, Já R$1.000. tinha R$1.000, Aí mais R$200. Aí vai para ele. Iria para R$1.200. Isso é dele. Isso é dele. Fica na reserva da conta capital. Mas não é conta corrente. Ele não pode sacar isso aí. Não. A conta corrente, o que seria? Aquele movimento diário que a gente faz. Débito, crédito, deposita um dinheiro, paga uma duplicata, paga um boleto, tá? Conta corrente da empresa jurídica ou física. Tá. E é uma distinção. Essa reserva de capital nós não podemos mexer, a não ser que para o futuro a gente peça uma demissão. Tá. Como cooperado da cooperativa, isso Então vai não para é um dinheiro que fica perdido, ele só fica guardado, né? tipo de uma poupança, né? Tá. Se amanhã depois a gente peça demissão do quadro de cooperado, Aí levanta esse valor. aí passa por uma assembleia, Tá. e a assembleia autoriza e levanta esse valor. Tá. Se o cooperado tiver algum saldo negativo, eu acredito que essa conta capital ajuda A liquidar o débito. a liquidar o débito pertencente ao cooperado da conta corrente. É isso. A gente tem... a cooperativa tem esse diferencial, né? Quer dizer, como ela não pode dar lucro, ela dá sobras, que seria quase a mesma coisa, com uma diferença elementar. A gente precisa devolver para o cooperado de alguma forma. Né? Um banco comercial, quando dá lucro, não devolve, né? Não. Mas a gente aqui devolve, né? Quer dizer, cobrou demais, precisa devolver. A cooperativa, essa atitude da cooperativa, tá? É muito justa. O banco, quando dá um lucro, isso fica para o banqueiro, né? Sim. Geralmente, ano a ano que passa, mais lucro o banqueiro tem. Isso. E a cooperativa, não. Nós somos dono da cooperativa. Cada cooperado é um integrante. Sim. Há um lucro? Sim. Nós participamos do lucro, a reserva de capital, Certo. ou uma parte para a conta corrente. Retorna, né? Retorna. Retorna de alguma forma. Bem, Renato, prazerzão te reencontrar, a gente sempre está trabalhando juntos, é parceirão. Esse bate-papo aqui ele não tem muita pretensão de ensinar ninguém, mas ele tem a pretensão de dar um testemunho para as pessoas o que faz um conselheiro fiscal, a seriedade que é tocado, o que faz a cooperativa de crédito, né? E o que a gente faz enquanto profissional, né? Enquanto indivíduo, né? No dia a dia. A Pascoal Assessoria Contábil é uma empresa que atende micro, pequenas e médias empresas, tem condições de atendê-lo aqui em São Carlos e região. Tem 52 anos já de experiência, não é pouca coisa, hein? Não. E a legislação é muito difícil de seguir mesmo? Hoje é muito difícil, né?
O pessoal reclama que tem muita lei tributária, Muita que não sei o lei. quê. Hoje você tem que chegar no seu escritório, perder 1 hora e meia, para tentar ter um esclarecimento na parte tributária, na parte que mudou de ontem pra trabalhista, hoje? porque toda hora muda a legislação, né? Isso é uma loucura. Mas nós estamos aí, graças a Deus eu estou com saúde Isso. e estamos à frente. Então tá bom. E eu tenho como parceiro o meu filho, porque se não tivesse já tinha pedido demissão. Né? E as gerações vão se sucedendo e boa parte das empresas que a gente conhece, né, tem essa tradição familiar. Tem essa tradição. E isso não é uma crítica, isso é uma coisa... Para mim é uma virtude, né? Eu vim também de uma empresa familiar, eu acho que a empresa familiar ainda é a base, especialmente no estado de São Paulo, né? Sim. Quase todas as empresas, mesmo as grandonas, você vai olhar no fundo, ela tem uma base familiar. Tem uma base familiar, atrás.